O sótão nunca deveria ter sido aberto. Era isso que os moradores de Vila das Tochas sussurravam atrás de portas fechadas, embora ninguém ousasse dizer o motivo em voz alta. 15 de março de 1860, enquanto a maioria do Brasil dormia na inocência de mais uma noite de outono, um homem no litoral de Santa Catarina martelava a última tábua sobre a porta do sótão. Os pregos afundavam na madeira como estacas de caixão. Aquele sótão se tornou uma tumba, não apenas para os mortos, mas para a própria verdade. E por 76 longos anos, nenhuma alma viva entrou, até 1936. Até Eduardo e Beatriz Carvalho comprarem a mansão contrariando todos os avisos, todos os olhares silenciosos, todos os preços suspeitosamente baixos demais. O que encontraram lá dentro não abalaria apenas uma casa, uma cidade ou um estado. Rasgaria as entranhas do próprio país, expondo uma podridão que havia sido selada por quase um século. Imagine-se parado no fundo daquela escada estreita, as tábuas pregadas com força acima de sua cabeça, o cheiro de ar marinho vazando pelas frestas, a casa gemendo sob o peso das tempestades e da memória, e então um arranhado, fraco, deliberado, cadenciado como algo vivo tentando dar sinal do outro lado da história. Não ratos, não esquilos, mas algo com inteligência, algo com intenção, algo que havia esperado por alguém tolo o suficiente para escutar. A família Carvalho escutou, e ao fazê-lo, tornou-se o último elo de uma corrente de silêncio que se estendia até meados do século XIX. As casas não são apenas madeira e pedra, são arquivos. Elas se lembram, absorvem, e às vezes, quando o peso do que esconderam se torna grande demais, começam a vazar. Não com água, mas com sussurros. E a mansão Moura vazava horrores. Suas janelas de venezianas negras encaravam a cidade abaixo como olhos forçados, a testemunhar crimes grandes demais para serem narrados. Suas persianas absorviam a luz do sol do litoral, engolindo o calor até que um frio úmido pairasse em cada canto. Mesmo antes de o sótão ser aberto, a casa se anunciava àqueles sensíveis o suficiente para percebê-la. Crianças se recusavam a ficar perto do portão de ferro. Os mais velhos se benziam ao passar. Cada alma em Vila das Tochas sabia, e cada alma concordou em nunca contar. Mas o silêncio é uma defesa frágil. Quando a crise econômica quebrou as costas do Brasil nos anos 1930, o desespero levou Eduardo Carvalho a assinar a escritura daquela casa. Homem de mãos calejadas e garra de imigrante, ele enxergou apenas o preço. Um preço baixo demais, embora ainda não soubesse por quê. Sua esposa Beatriz viu a biblioteca, a cozinha, os sonhos de respeitabilidade pelos quais haviam lutado tanto. Ela viu um futuro, não um aviso. E quando se mudaram, os olhares dos vizinhos disseram tudo o que eles se recusavam a ouvir. Pena, medo, alívio de que a maldição tinha novo sangue para se alimentar. Em 2 semanas, o arranhado começou. Às 22 horas de cada noite acima da biblioteca. Preciso repetitivo, ritmado. Não o correr frenético de roedores, não o bater sem rumo de pássaros presos. Era mais próximo de uma linguagem, como código Morse batido na madeira, mas o sótão estava selado. As tábuas estavam pregadas com firmeza, manchadas com algo que Eduardo achou perturbadoramente parecido com sangue seco. Quando Beatriz picou o dedo numa noite, sua gota de sangue afundou no tecido branco, como se ecoasse o segredo que já vivia acima de suas cabeças. E se não fossem animais? E se fossem crianças? O silêncio da cidade fazia sentido então, porque a história já havia tentado sepultar as crianças de Ezequiel Moura. No censo de 1855, 7 crianças Moura existiam. Até 1860, 3 haviam desaparecido de todos os registros. Caridade, esperança, temperança. Nenhuma certidão de óbito, nenhum túmulo, nenhum casamento. Nada. Como se tivessem sido apagadas. E de certa forma tinham sido, pelo próprio pai, que acreditava que o sofrimento delas poderia comprar a salvação, por uma seita tão distorcida em sua lógica, que seus rituais exigiam feridas, cicatrizes e tormento como única prova de santidade. A Irmandade da Purificação. Você nunca ouviu falar deles porque nunca deveria ter ouvido. Seus registros foram enterrados, seus julgamentos esquecidos, suas vítimas seladas atrás de paredes como gesso sobre podridão. Eduardo descobriu o nome em velhos livros contábeis. Beatriz sentiu o peso dele nos sons de choro que começaram a siping pelo teto. Na 3ª semana na mansão, o arranhado havia se transformado em choro. Soluços fracos e desesperados que não tinham o que fazer ecoando por um sótão selado depois da meia-noite. Foi quando Beatriz quebrou.
Mães podem suportar o silêncio, mas não o som de crianças sofrendo. Ela disse a Eduardo que precisavam abrir o sótão. Ele disse que algumas portas não podem ser fechadas depois de abertas, mas ambos já sabiam a verdade. Aquelas portas nunca haviam sido fechadas de verdade. Haviam apenas sido adiadas, esperando por mãos desesperadas ou tolas o suficiente para arrancá-las de novo. O que aconteceu depois não é a história de um sótão ou de uma família. É a história de como o Brasil enterra seus horrores quando a verdade é inconveniente demais, de como instituições, de igrejas a câmaras municipais, escolhem o silêncio para preservar reputações, mesmo que isso signifique deixar os inocentes apodrecerem no escuro. A família Carvalho se tornaria testemunha, não apenas do que estava escondido em madeira e gesso, mas da realidade mais profunda de que comunidades inteiras se conluiam com a corrupção. E a única razão pela qual você não conhece seus segredos é porque os enterraram fundo o suficiente para que você nunca cavasse. Mas agora você está cavando, você está ouvindo o que nunca deveria ter ouvido. E depois de ouvir, não há volta. O sótão já está se abrindo para você. O ano era 1842, quando Ezequiel Moura plantou sua semente negra no solo de Vila das Tochas. Para os moradores, ele parecia um barão da madeira, rico, ambicioso, um homem com carisma para influenciar mercados e congregações. Mas a riqueza era apenas sua máscara. A influência era sua verdadeira moeda, e a doutrina sua arma. Enquanto outros homens falavam de madeira e navios, Ezequiel falava de pureza. Ele sussurrava que o mundo estava apodrecido, que o pecado havia penetrado em cada criança nascida de mulher, e que apenas pelo fogo e pelo chicote a inocência poderia renascer. A Irmandade da Purificação escutou, e o coroou como seu apóstolo em Santa Catarina. A mansão que construiu era mais do que uma casa. Era uma cidadela, um templo disfarçado de lar. O sótão, desde sua primeira concepção, não foi projetado para armazenamento. Suas vigas eram mais grossas do que o necessário, sua porta mais estreita, mais facilmente selada. Suas janelas fechadas não para a luz, mas para o segredo. Era uma câmara de ritual, uma fornalha onde a carne era quebrada e as orações eram torcidas em gritos. Os moradores fingiam não ver as crianças pálidas que andavam com rigidez, braços enfaixados, bocas trancadas por ordem dos pais. Mas nas noites, quando o vento carregava os ecos de gritos fracos do alto, as mães em Vila das Tochas apertavam seus próprios filhos e diziam: "Nunca fale do que ouvir." Aquele silêncio, gentil, covarde, cúmplice, era a argamassa que mantinha o poder de Ezequiel unido. Eduardo desvendou o tênue contorno dessa história através de registros que ainda cheiravam a bolor e medo. 3 crianças apagadas. Caridade, esperança, temperança. Seus nomes eram sermões em si mesmos, torcidos em ironia cruel. Porque o que Ezequiel lhes ofereceu não foi caridade, nem esperança, nem temperança. O que lhes deu foi sofrimento vestido de escritura. A ausência delas nos registros da cidade não foi acidente. Foi uma limpeza da própria memória, engenhada por homens que temiam a exposição mais do que temiam a Deus. Quando Eduardo leu aqueles nomes em voz alta para Beatriz numa noite à beira do fogo da biblioteca, o arranhado acima mudou de ritmo, como se respondesse, como se confirmasse. Beatriz largou a agulha de bordar, os lábios tremendo. "Eles sabem que você falou seus nomes", ela sussurrou. E talvez estivesse certa, porque a mansão reagia à verdade como uma coisa ferida, agitada, inquieta, irritada por ser lembrada. Naquela noite o arranhado se espalhou além do teto da biblioteca. Percorreu a casa, traçando o caminho da escadaria como se algo invisível estivesse caminhando, descendo, testando a força de cada prego. Nos anos 1850, o Brasil estava repleto de fervor revivalista. Eram tempos em que homens vagavam de cidade em cidade, proclamando visões e exigindo submissão. Mas a Irmandade da Purificação não era um reavivamento, era podridão. Exigia que os pais se tornassem carrascos, envolvendo a brutalidade em palavras santas. Suas crianças se ajoelhavam sobre grãos de milho até seus joelhos sangrarem. Eram mergulhadas em banhos de gelo até seus lábios ficarem azuis, espancadas com varas, santificadas por versículos. As mortes que vinham não eram lamentadas, mas celebradas. Eram enquadradas como vitórias da alma, como se o próprio Deus exigisse que as crianças fossem devolvidas impolutas. E Ezequiel Moura acreditava que havia sido escolhido para levar a doutrina mais longe do que qualquer um ousara. Sua mansão tornou-se o campo de testes da Irmandade. Seu sótão, seu altar. A cidade sabia. Não pense por um momento que não sabia. O Dr. Fonseca, que ainda vivia quando Eduardo e Beatriz se mudaram, havia sido chamado àquela casa em sua juventude. Viu vergões, queimaduras, hematomas. Ouviu Ezequiel justificá-los com a escritura, sua voz trovejando como um temporal, enquanto Margarida, a mãe,
chorava silenciosamente atrás dele. Fonseca não contou a ninguém. Ou melhor, contou às pessoas erradas. Contou aos líderes da cidade, e eles lhe disseram para esquecer, para deixar passar, para deixar os gritos das crianças dos Moura se dissolverem no vento e no silêncio, porque se falassem, admitiriam sua cumplicidade. Se falassem, destruiriam o frágil tecido de sua comunidade. Então martelaram seu silêncio em madeira e pregos. A família Carvalho, em 1936, havia entrado nas consequências de uma conspiração do esquecimento, e ainda assim a casa se lembrava. Se lembrava com cada gemido das vigas, cada corrente de ar que congelava a espinha de Beatriz, cada noite em que o choro se entrelaçava com o arranhado. A casa não ficaria quieta para sempre. Eduardo tentou descartar tudo como imaginação. Os homens costumam fazer isso, mas quanto mais lia, mais a cidade começava a resistir a ele. No cartório, o escrivão tremia ao entregar os velhos livros contábeis, olhando para a porta como se tivesse medo de ser visto. Na mercearia, as conversas morriam quando ele entrava, não de hostilidade, mas de medo de que fizesse perguntas que ninguém ousava responder. E quando Beatriz tentou fazer amizades na igreja, as mulheres se afastavam, seus sorrisos tensos quebrando quando ela mencionava sua casa. Não eram estranhos que temiam. Era a própria casa. Você precisa entender, o poder não reside apenas na riqueza, nas armas ou mesmo nas igrejas. O poder reside no silêncio, no que as pessoas concordam em não falar. O verdadeiro legado de Ezequiel Moura não era a mansão, não era a irmandade, não eram nem mesmo os corpos quebrados de seus filhos. Seu verdadeiro legado era o silêncio de Vila das Tochas. Aquele silêncio durou 76 anos. Infectou cada geração, passado como herança. Não fale do sótão dos Moura. Não questione as tábuas seladas. Não mexa nisso. Mas Eduardo era estrangeiro àquele silêncio. Vinha da luta, da determinação do imigrante, do suor e do trabalho, onde o silêncio não era proteção, mas morte. Não conhecia as regras do Pacto de Vila das Tochas. Então fez perguntas, desenterrou registros, estudou livros contábeis, e a cada passo mais próximo da verdade, a mansão respondia. O arranhado ficava mais alto, o choro mais distinto, até Beatriz jurar ter ouvido uma criança sussurrar seu próprio nome de cima do teto. Aí já era tarde demais. Eles já haviam quebrado o pacto do silêncio, e ao quebrá-lo, reacordaram o que Vila das Tochas havia tentado enterrar. Porque o silêncio pode manter os horrores escondidos, mas uma vez ditos em voz alta, eles voltam a viver. Que o sótão estava se agitando. Eduardo ficou parado no pé da escada, alavanca na mão, encarando as tábuas que selavam o sótão como um caixão. As tábuas pareciam mais velhas do que a própria casa, ásperas, lascadas, manchadas com escuridão que nenhuma tempestade poderia explicar. Ele havia dito a Beatriz que as arrancaria naquele sábado, mas o peso do que isso significava pesava sobre ele como uma bigorna. Havia crescido acreditando no trabalho, no suor e no esforço, não em sussurros e maldições. No entanto, naquele momento, sentiu a casa observando-o, não de suas paredes, mas de seu silêncio. Beatriz estava sentada na base da escada, segurando um rosário que havia tirado dos pertences de sua mãe. Seus lábios se moviam em oração, mas seus olhos nunca se afastavam das tábuas acima. Ambos sabiam que o silêncio não era segurança. O silêncio era cumplicidade, e a cumplicidade era o que havia matado aquelas crianças. Na noite anterior, o arranhado havia sido substituído por algo muito mais arrepiante. Palavras fracas e fragmentadas. Não frases completas, não expressões coerentes, mas sílabas arrastadas como pregos contra a pedra. Beatriz jurou ter ouvido uma criança sussurrar seu nome. Eduardo disse que era imaginação, mas seus próprios ouvidos haviam captado algo mais. Um pedido fraco, partido, quase engolido pelo tempo, mas inconfundível. Ajuda. A decisão não era mais sobre curiosidade, era sobre justiça. Mas antes que Eduardo pudesse levantar a alavanca, houve uma batida na porta. Uma batida suave e deliberada que ecoou pela mansão como um aviso. Beatriz arfou, apertando mais o rosário. Eduardo pousou a alavanca e caminhou lentamente até a porta da frente. Do lado de fora estava uma mulher mais velha do que a própria casa. Seu corpo frágil, suas mãos tremendo sobre uma bengala esculpida, seu rosto um mapa de linhas esculpidas por quase um século de memória. Dona Amélia Souza, a moradora mais velha de Vila das Tochas. Seus olhos, turvos mas penetrantes, fixaram-se nos de Eduardo. Ouvi que o Dr. Fonseca veio te ver, ela disse sem cumprimentar. Então está na hora de alguém te contar a verdade antes de você fazer algo que não pode ser desfeito. Beatriz a acomodou, puxando uma cadeira perto da lareira. A velha senhora sentou-se com esforço, sua bengala tilintando contra a pedra da lareira.
Não pediu chá, não pediu gentilezas. Olhou para ambos como se preparasse para abrir sua consciência pela primeira e última vez. Eu tinha 16 anos em 1860. Dona Amélia começou, sua voz rouca, mas firme. Velha o suficiente para saber o que estava acontecendo naquela casa, jovem demais para impedi-lo. E carreguei o peso do meu silêncio por 77 anos. Eduardo e Beatriz trocaram um olhar, nenhum ousando interromper. Margarida Moura nem sempre foi louca. Dona Amélia continuou. Quando chegaram à Vila das Tochas pela primeira vez, ela era uma boa mãe, gentil, carinhosa. Mas Ezequiel a distorceu. Ele tinha um jeito de fazer a escritura soar como lei, de fazer a crueldade soar justa. Disse que seus filhos eram escolhidos, que seu sofrimento era a marca do favor de Deus. E ela acreditou. Acreditou em cada palavra, porque a alternativa seria admitir que havia se casado com um monstro. O fogo estourou, enviando fagulhas para a chaminé. A velha senhora tremeu, mas continuou. No começo era memorizar a escritura até suas vozes sangrarem. Depois vieram os jejuns, dias sem comida ou água, crianças desmaiando nos campos enquanto Ezequiel gritava que sua fraqueza era prova de pecado. Então vieram os rituais, as surras, as amarrações, os banhos de gelo no auge do inverno. Todos nós sabíamos que os gritos eram carregados pelo vento. Fingíamos não ouvir. Minha mãe me disse: "Cala a boca, menina, ou você vai trazer a ruína sobre nós." A Irmandade era forte naquela época. Forte demais. Prometiam salvação, mas o que trouxeram foi medo. As mãos de Dona Amélia tremeram enquanto apertava mais a bengala. Sua voz falhou. A última vez que vi a pequena Temperança, ela pesava menos do que um saco de farinha. Ela me olhou com olhos vazios e silenciou uma única palavra: ajuda. Mas não fiz nada. Nenhum de nós fez. O rosto de Beatriz estava molhado de lágrimas. Eduardo cerrou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Em outubro de 1860, Dona Amélia sussurrou, os olhos fixos no fogo como se visse tudo de novo. Ezequiel declarou que Deus havia lhe falado. Disse que era a hora da purificação final. Disse que seus filhos ascenderiam ao céu naquela semana. O sótão foi preparado, selado como solo sagrado. Eles carregaram as crianças para lá. Caridade, esperança, temperança. Margarida gritando, Ezequiel pregando, e então silêncio. Não o silêncio do sono, não o silêncio da paz, o silêncio de algo quebrado, algo encerrado. Ela fez uma pausa, sua respiração rangendo no peito. Pensamos que tinha acabado, mas então os sons começaram. Arranhados, choro, toda noite à mesma hora. Selamos o sótão para contê-los, para impedir que os mortos vazassem para os vivos. Que a cidade jurou nunca mais falar nisso. Seus olhos se fixaram em Eduardo, ferozes apesar da idade. Você acha que está descobrindo a verdade, mas a verdade te descobre. Uma vez que você arrancar aquelas tábuas, nunca será o mesmo. A casa se lembra e não perdoa. Por um longo momento, o único som foi o crepitar do fogo e o fraco gemido do vento do Atlântico pressionando as venezianas. Beatriz se benzeu, sussurrando uma oração. Eduardo engoliu em seco, sua alavanca ainda encostada na escada. Dona Amélia se levantou lentamente, seu corpo tremendo, mas seus olhos afiados. Ela bateu a bengala contra o chão com finalidade. Seja o que for que você faça, lembre-se disso. Algumas portas não são para ser abertas, e se você as abrir, é melhor estar pronto para enfrentar o que vier por elas. Ela os deixou então, sua figura curvada contra a noite, ao caminhar de volta para as sombras de Vila das Tochas. Eduardo fechou a porta, mas não se moveu. Beatriz pegou sua mão. Ambos ficaram congelados, olhando para o sótão selado. E o arranhado recomeçou, lento, deliberado, mais próximo do que nunca havia soado. A mansão havia ouvido a confissão de Dona Amélia, e agora estava esperando. A manhã de sábado chegou pesada e cinza, o tipo de amanhecer litorâneo em que a névoa do mar gruda na pele como um sudário. Eduardo levantou antes de Beatriz a alavanca já em sua mão, o estômago torcendo de pavor. Havia trabalhado nos cais de Florianópolis durante tempestades que partiam mastros ao meio. Havia carregado madeira até os músculos rasgarem, mas nada jamais havia pesado sobre ele como as tábuas pregadas sobre aquela porta do sótão. Beatriz ficou na base da escada com uma lanterna e seu rosário. Não implorou que ele parasse, porque implorar significaria abandonar as vozes que já haviam ouvido. E uma vez que você ouve as vozes dos mortos, não pode mais fingir que são silêncio. Eduardo colocou a alavanca sob o primeiro prego. A madeira gemeu como se estivesse viva. Ele empurrou mais forte. O prego rangeu como algo resistindo à liberdade, como o metal recusando-se a liberar seu segredo. Com um arranco final, soltou-se, quicando pela escada. Beatriz arfou. Eduardo congelou, esperando o quê? Uma explosão de som, um rush de fedor, uma mão se estendendo. Mas havia apenas silêncio e o fraco estrondo das ondas contra as pedras
esquadras lá fora. Um por um ele arrancou os pregos. Cada guincho de metal ecoou como um grito pela casa. Quando a última tábua caiu, um ar velho e sufocante derramou-se do sótão. Era mais frio do que o resto da casa, mais afiado, carregando o fraco odor de mofo misturado com algo metálico, algo como ferrugem, algo como sangue. Ele levantou a lanterna e subiu. O sótão se revelou em fragmentos, sombras se estendendo pelas vigas, poeira redemoinhando como almas inquietas. Suas botas rangeram contra as tábuas do assoalho. Não cederam. Seguraram como se esperassem por aquele momento. Beatriz o seguiu lentamente, segurando o rosário tão firmemente que as contas mordiam suas palmas. O espaço era maior do que Eduardo esperava. O teto inclinado pressionava baixo, as vigas formando uma gaiola de madeira e escuridão. À primeira vista parecia vazio, apenas poeira, teias de aranha, caixotes esquecidos. Mas então a luz da lanterna captou algo contra a parede distante. 3 camas pequenas de tamanho infantil, suas armações comidas pela podridão, seus lençóis rígidos com o tempo. Beatriz pressionou a mão na boca para sufocar um choro. Eduardo se aproximou. Na parede acima das camas havia marcas, dezenas delas arranhados gravados fundo na madeira. Não aleatórios, mas organizados. Linhas sobre linhas empilhadas em grupos de 5, as marcas de contagem desesperadas de alguém contando os dias. Seu estômago virou. Elas continuavam e continuavam, fileira após fileira, até de repente pararem. Beatriz traçou um conjunto de marcas com os dedos trêmulos, sussurrando: "Meu Deus!" Elas estavam contando. Ao lado das camas havia objetos deliberados demais para ignorar. Uma tigela de ferro enferrujada com manchas escuras endurecidas no fundo, tiras de couro pregadas em 2 vigas, ainda levemente esticadas como se um dia houvessem prendido pulsos. Uma vara feita de um galho, frágil com o tempo, mas inconfundível em sua intenção cruel. Beatriz afundou de joelhos, lágrimas escorrendo livremente. "Ele as mantinha aqui", ela sussurrou. "Ele as punia aqui." Eduardo tentou estabilizar sua respiração, mas o peso do cômodo premia contra seu peito. Imaginou as crianças. Caridade, esperança, temperança, presas sob aquele telhado enquanto seu pai trovejava a escritura e sua mãe chorava. Quase conseguia ouvi-lo. O canto, o soluço, o golpe da vara. A casa havia absorvido tudo isso, embebido em suas vigas, até que décadas depois ainda escorria de volta para o ar. Então Eduardo notou outra coisa. No canto, sob um baú apodrecido, havia uma pequena caixa de madeira. Ele se abaixou e a puxou para fora. As dobradiças resistiram, a ferrugem as travando com força. Ele a forçou com a alavanca. Dentro havia retalhos de tecido, roupas infantis dobradas cuidadosamente como se preservadas com reverência ou culpa. Sobre a pilha repousava um livro, não uma bíblia, embora sua encadernação de couro tentasse imitar uma. Eduardo o levantou com mãos trêmulas. A capa não tinha título. Por dentro as páginas estavam repletas com a caligrafia de Ezequiel Moura. Não sermões, não escrituras, mas registros, frios clínicos meticulosos. Ele havia documentado tudo. Os cronogramas de jejum, as punições, os rituais de purificação, até as mortes. Os olhos de Eduardo captaram uma entrada, datada de 13 de outubro de 1860. Temperança suportou 6 horas de provação. Seu espírito vacilou. Margarida chorou, enfraquecendo a santidade da cerimônia. Fortaleci minha mão e cumpri a demanda do Senhor. Sua alma agora repousa pura. 2 restam. Eduardo fechou o livro com um baque, bile subindo em sua garganta. Olhou para Beatriz. Seus olhos estavam arregalados, seus lábios tremendo. Ela também havia visto. A evidência irrefutável. Isso não era rumor, não era lenda, era uma confissão. E então, como em resposta à sua descoberta, o arranhado começou novamente. Mais alto, mais próximo. Mas eles estavam no sótão agora. Não havia nada acima deles. O som vinha de dentro das próprias paredes. Circulava ao redor deles, movendo-se ao longo das vigas, afiado e deliberado. Beatriz agarrou seu rosário e começou a orar em voz alta, sua voz quebrando. Eduardo segurou a lanterna bem alto, sua chama tremulando como se lutando contra uma corrente de ar repentina. "Você está ouvindo?" Beatriz gritou. Eduardo assentiu, cada músculo de seu corpo rígido. O som se moveu mais rápido, arranhando, raspando, como se algo tentasse sair de dentro da própria madeira. A lanterna tremulou com mais força, sombras se contorcendo pelas vigas até parecerem figuras contorcidas, pressionadas contra as paredes. O ar ficou mais frio, mais pesado, até cada respiração parecer roubada. Eduardo agarrou o braço de Beatriz. "Precisamos sair." Eles tropeçaram de volta pelas escadas, batendo a porta atrás de si. Mas o arranhado não parou.
Ecoou pela casa, viajando agora pelas paredes, seguindo-os como algo libertado. O pacto de silêncio de Vila das Tochas havia sido destruído, e a mansão sabia disso. Naquela noite, Eduardo nem Beatriz dormiram. Sentaram-se na sala, olhando para a chama da lanterna, ouvindo as paredes pulsarem com a memória inquieta de crianças que nunca haviam partido. E Eduardo sabia uma verdade com uma clareza que queimava. Abrir o sótão não havia encerrado nada. Havia começado algo, porque quando a verdade é enterrada, ela apodrece. E quando finalmente é desenterrada, ela exige ser enfrentada. Na manhã de domingo, o segredo da família Carvalho já havia vazado. Notícias viajam mais rápido em cidades pequenas do que nas cidades grandes que Eduardo havia conhecido. Na mercearia todos os olhares o seguiram. Conversas morreram no meio da frase. Homens cuspiram na terra em vez de encontrar seu olhar. Mulheres apertaram suas cestas com mais força. O velho balconista, Silvério Fontes, nem sequer passou o troco na mão de Eduardo. Deslizou-o pelo balcão com dedos trêmulos, como se tocá-lo pudesse convidar à danação. É melhor deixar pra lá? Carvalho. O balconista sussurrou, se inclinando para a frente. Algumas verdades não fazem nada além de envenenar os vivos. Eduardo o encarou, a fúria apertando sua mandíbula. A verdade não envenena. O silêncio envenena. Mas o silêncio era o que Vila das Tochas havia dominado. Por 76 anos havia sido a cola mantendo a cidade unida. E agora Eduardo o havia arrancado com alavanca e lanterna. De volta à mansão, Beatriz dispôs os itens que haviam encontrado sobre a mesa da sala de jantar, como se preparasse um altar de testemunho. Os lençóis das camas infantis, a tigela enferrujada, a vara e o livro encadernado em couro dos rituais de Ezequiel. Suas mãos tremiam ao tocar as páginas, lendo as anotações meticulosas de Ezequiel em voz alta, sua voz quebrando. Esperança suportou a vara com graça. Logo se juntará a sua irmã no abraço do Senhor. Ela parou sufocando soluços. Eduardo fechou o livro suavemente. Precisamos levar isso ao delegado, ele disse. Deixar que vejam o que foi escondido, mas Beatriz hesitou. Você viu como a cidade nos olha? Eles não querem essa verdade. Dirão que forjamos isso. Dirão que trouxemos o mal para a casa deles. Podem dizer o que quiserem, Eduardo resmungou. Mas uma vez que vejam isso, não podem desver, então foram. Naquela tarde, Eduardo entrou no escritório do delegado com a caixa sob o braço. O delegado Braga era um homem robusto com barba grisalha, o tipo de figura local que havia sido reeleito mais vezes do que alguém se preocupava em contar. Seu escritório cheirava a tabaco e madeira úmida. Ele olhou para cima quando Eduardo entrou, a suspeita já nublando seus olhos. Eduardo pôs a caixa sobre a mesa e a abriu. Isso estava no sótão da mansão Moura. O rosto de Braga endureceu. Ele não tocou os objetos. Seus olhos percorreram as tiras, a tigela, a vara frágil e, finalmente, o livro. Quando Eduardo empurrou o diário em direção a ele, Braga afastou a mão como se queimasse. Eu sei o que isso é, o delegado disse em voz baixa. Então você sabe que não pode ficar escondido, Eduardo respondeu. Por um longo momento, Braga não disse nada. Então se levantou e fechou a porta do escritório, baixando a voz. Carvalho, você não entende. Aquele sótão foi selado por uma razão. A Irmandade nunca foi apenas uma seita. Tinha raízes. Homens neste município, homens em Florianópolis, até juízes e vereadores, todos ligados a Ezequiel e seus lunáticos. Escolheram o silêncio para manter as mãos limpas. Se você arrastar isso agora, vai rasgar 70 anos de sujeira enterrada, e não trará apenas vergonha sobre os mortos, mas ruína sobre os vivos. As mãos de Eduardo se fecharam em punhos. 3 crianças foram assassinadas e seus gritos ainda estão naquela casa. Me diga, quem merece a ruína mais do que os homens que deixaram isso acontecer? Os olhos do delegado Braga oscilaram entre medo e resignação. Ele alcançou o livro com uma mão trêmula e o abriu. Seu rosto empalideceu enquanto lia as entradas. Com um suspiro pesado, fechou-o novamente. Maldito seja, Carvalho. Você me forçou a agir. Terei que notificar a capital, mas não pense que a cidade vai te agradecer. Vão te amaldiçoar, porque os homens preferem viver com mentiras do que engasgar com a verdade. A notícia se espalhou ao cair da noite. Eduardo voltou para casa e encontrou vizinhos reunidos além do portão de ferro, seus rostos pálidos, seus sussurros afiados. Mães apertavam seus filhos com força. Homens velhos murmuravam orações. Alguns cuspiram no chão quando Eduardo passou. Beatriz fechou as venezianas, suas mãos tremendo. Naquela noite a casa pareceu pulsar com agitação. O arranhado havia se tornado mais alto, mais violento.
como se o próprio sótão estivesse vivo de fúria por ter sido exposto. Então veio o soluço, mais claro do que nunca. Não ecos fracos, mas gritos distintos e dilacerantes de crianças fracas demais para serem ouvidas em vida, mas agora amplificados por anos de silêncio. Beatriz pressionou as mãos nos ouvidos, chorando abertamente. Não é só memória mais, ela sussurrou. Elas sabem que foram encontradas. Sabem que a cidade finalmente vai ouvi-las. Naquela noite, Eduardo sonhou. Sonhou com o sótão, com as marcas de contagem gravadas nas paredes, mas em seu sonho, as marcas não paravam onde haviam parado na realidade. Elas se estendiam infinitamente, gravadas não por 3 crianças, mas por inúmeras mãos, gerações de sofrimento, fileiras sobre fileiras de vidas esquecidas. E ele percebeu com pavor que Ezequiel não era único, que Vila das Tochas não era o único lugar onde o silêncio havia enterrado gritos. A Irmandade havia se espalhado por todo o sul do Brasil, e quem sabia quantos outros sótãos, porões ou celeiros haviam sido selados, quantas outras cidades haviam concordado em esquecer. Ele acordou encharcado de suor. Beatriz ao seu lado, tremendo em seu sono. O soluço ainda ecoava pelas vigas, e agora era acompanhado por outra coisa, uma voz, baixa, masculina, autoritária, pregando. As palavras de Ezequiel carregadas não pelo hálito, mas pela própria memória subindo da casa como fumaça. A dor purifica, a vara limpa. Através do sofrimento, a alma é aperfeiçoada. As palavras reverberaram pelas paredes até Eduardo achar que elas poderiam desabar sob o peso. Ele apertou a mão de Beatriz. Não estamos lutando apenas contra fantasmas, ele sussurrou. Estamos lutando contra a memória de uma doutrina, e doutrinas não morrem facilmente. Na manhã seguinte, 2 carros pretos da capital rolaram para a Vila das Tochas. Investigadores estaduais saíram, seus ternos impecáveis, seus olhos frios. Carregavam caixas, câmeras, cadernos, e ao cruzarem a soleira da mansão Moura, a casa pareceu ficar mais quieta, como se prendesse a respiração. Pela primeira vez em 76 anos, o pacto de silêncio de Vila das Tochas estava sendo quebrado por homens com autoridade. Mas o silêncio tem uma maneira de revidar. Os carros pretos estacionados diante da mansão Moura não pareciam salvação. Pareciam intrusão. Elegantes, estranhos, o tipo de veículos que faziam homens de cidades pequenas ranger os dentes. Eduardo ficou na varanda enquanto os investigadores saíam, ajustando seus chapéus, seus sapatos polidos crepitando sobre a pedra brita, que nunca havia conhecido nada mais oficial do que as botas do delegado. O líder era um homem alto em um sobretudo cinza. Seu nome era Agente Ramos, da capital, embora sua maneira cortante falasse mais do Rio do que de Santa Catarina. 2 assistentes o seguiram, seus rostos fixados em máscaras de indiferença profissional. Carregavam pastas de couro, câmeras e a resolução rígida de homens que esperavam resistência. Senhor Carvalho, Ramos disse secamente, estendendo uma mão enluvada. Eduardo a apertou, seus dedos calejados engolindo o couro macio. O senhor descobriu uma perturbação considerável. Uma palavra para isso. Eduardo murmurou. Os olhos de Ramos percorreram a mansão. Precisaremos de acesso total. Cada andar, especialmente o sótão. A palavra sótão pareceu tornar o ar mais pesado. Beatriz pairou no ombro de Eduardo, segurando seu rosário. Ela deu um aceno firme. Sigam-me. Subiram juntos, os sapatos polidos dos investigadores ecoando nas degraus de madeira. Quando Ramos arrancou a porta do sótão e levantou sua lanterna, os homens se enrijeceram. As 3 camas, as tiras pregadas nas vigas, as marcas de contagem arranhadas na madeira, tudo ficava como testemunho mudo de 76 anos de silêncio. O assistente mais novo engasgou ao ver a tigela enferrujada e a vara de couro. Cristo Todo-Poderoso, não o invoque aqui, Ramos retrucou. Sua voz ecoou nas vigas baixas, afiada como um chicote. Ele se moveu para a caixa de madeira que Eduardo havia colocado de volta no canto. Quando abriu o diário e começou a ler a caligrafia cuidadosa de Ezequiel, sua mandíbula se contraiu. Isso é genuíno? Ele perguntou. Eduardo assentiu. Eu não escrevi. Ramos olhou de volta para as páginas. Sua alma agora repousa pura. 2 restam. Ele fechou o livro com um estalo afiado. Teremos que testar a idade disso, mas... Sua voz foi embora. Pela primeira vez a máscara oficial escorregou. Havia algo em seus olhos. Repulsa sim, mas também medo. Agora você entende por que a cidade ficou em silêncio. Beatriz sussurrou. Não, Ramos corrigiu. Agora eu entendo por que eles nunca deveriam ter ficado. Fotografaram tudo. Cada arranhado nas paredes, cada tira frágil, cada lasca de madeira. Os flashes das câmeras estouraram como relâmpagos dentro do sótão, iluminando horrores que a cidade havia sufocado na escuridão. A mansão pareceu gemer a cada clique do obturador, como se a própria casa ressentisse de ser transformada em evidência. Lá embaixo,
Os assistentes embalavam os artefatos cuidadosamente em caixas. O diário foi selado em uma pasta de couro como contrabando. Ramos se virou para Eduardo. Levaremos isso para a capital. Mas deve entender, quando isso se espalhar, Vila das Tochas não será mais a mesma. A Irmandade pode ter sido estrangulada décadas atrás, mas doutrinas como essa não desaparecem. Elas esperam. Elas se escondem. Eduardo sentiu seu estômago virar. Você acha que ainda está viva? Acho, Ramos disse em voz baixa, que seitas não morrem. Elas ficam dormentes. E de tempos em tempos alguém as desencanta. Seus olhos piscaram em direção ao sótão. Como você fez? Do lado de fora, uma multidão havia se reunido no portão de ferro. Mães segurando crianças, homens velhos com sobrancelhas franzidas, jovens sussurrando nervosamente. O flash das câmeras lá em cima havia sido visível pelas frestas das venezianas. O povo de Vila das Tochas havia vivido 76 anos com o silêncio. Agora assistia seu segredo ser arrastado para a luz do dia. Ramos foi para a varanda, sua voz carregando sobre a multidão. Esta casa agora faz parte de uma investigação estadual oficial. Ninguém deve entrar ou interferir. Está entendido? Mas os murmúrios subiram como uma onda. Um velho pescador gritou, deixe enterrado. Você vai trazer a ruína sobre todos nós. Uma mulher gritou. Aqueles fantasmas foram selados por uma razão. Outros sussurravam orações. Seus olhos saltando entre os carros e as janelas de venezianas negras. Os assistentes de Ramos abriram caminho pela multidão com suas caixas, rostos pálidos sob o peso de relíquias manchadas de sangue e culpa. As pessoas recuaram. Algumas cuspiram, outras se benzeram. Dona Amélia ficou entre eles, sua bengala cavando na terra, sua voz fina mas firme, cortando o ruído. Eles têm razão em cavar, ela disse. Estávamos errados em ficar quietos. E agora nossos filhos pagarão o preço de nossa covardia. A multidão se voltou contra ela. Alguns sibilaram, alguns murmuraram bruxa, mas suas palavras ficaram pesadas como pedras. O pacto de silêncio havia rachado. Naquela noite a cidade estava inquieta. As luzes ficaram acesas nas janelas muito depois da meia-noite. Cães latiam para sombras. O vento carregava sussurros pelas ruas. Eduardo e Beatriz ficaram acordados na biblioteca ouvindo. A casa não arranhava mais. Ela chorava. Soluços rolavam pelas vigas como ondas subindo e descendo. Às vezes quase soava como riso. Partido, vazio, infantil. Beatriz chorou silenciosamente nas mãos. Elas esperaram todos esses anos para que alguém as ouvisse. Eduardo pôs a mão no ombro dela, a mandíbula contraída. E agora todos as ouvem, mas ele estava errado. Nem todos, porque alguns escolheram não ouvir, alguns se recusaram. Ao amanhecer, circulavam petições por Vila das Tochas exigindo que o Estado partisse, exigindo que a mansão fosse pregada novamente, selada para sempre, apagada mais uma vez. Mas as evidências já haviam partido em caixas pretas. As fotografias já haviam sido tiradas, o diário já a caminho da capital, e a história não pararia em Vila das Tochas. Se espalharia para jornais, púlpitos, mesas de jantar por toda a nação. O Brasil ouviria o que Vila das Tochas havia tentado esquecer, que em nome da pureza, crianças haviam sido quebradas, e uma cidade inteira havia escolhido o silêncio em vez da justiça. Mas quanto mais alta a verdade crescia, mais perigosa se tornava, porque a doutrina da Irmandade não havia morrido com Ezequiel Moura, e como os investigadores estavam prestes a descobrir, seu diário não era apenas um registro, era um mapa. O diário não ficou muito tempo nos arquivos da capital antes de começar a sangrar seu veneno. O agente Ramos o colocou sob a luz de uma lâmpada nos escritórios estaduais, uma lupa na mão, seus dedos enluvados virando cada página frágil. A tinta estava desbotada, mas legível, o texto meticuloso. No início era o que Eduardo havia visto. Cronogramas, punições, rituais disfarçados de escritura. Mas mais fundo as entradas mudavam. Tornaram-se menos sobre as crianças no sótão dos Moura e mais sobre reuniões, datas, lugares, nomes. Ezequiel não havia trabalhado sozinho. Uma entrada datada de maio de 1858 registrava uma reunião, não em Vila das Tochas, mas em Joinville. 23 famílias, afirmava, todas alinhadas à Irmandade da Purificação, todas juradas à doutrina da dor como pureza. Seus filhos também deveriam passar por provações. Ramos sublinhou os nomes com seriedade. Vários eram sobrenomes ainda proeminentes na política catarinense mesmo em 1936. Outra entrada o arrepiou ainda mais. Ezequiel havia escrito, os irmãos de Curitiba mandam notícias. As casas de prova estão preparadas. O que começamos aqui será aperfeiçoado lá. Ramos recostou na cadeira, seu pulso acelerado. Não era um horror isolado. Vila das Tochas era apenas um nó em uma rede. Ezequiel havia sido um zealota entre muitos. A Irmandade havia se espalhado como podridão pela madeira, quieta,
escondida, imparável uma vez semeada. Ao amanhecer, os investigadores haviam percorrido cada página, catalogando nomes que deveriam ter sido enterrados com os mortos. Seu relatório carregava uma conclusão. O sótão dos Moura não era uma cena de crime singular. Era evidência de um movimento organizado que havia se infiltrado no sul do Brasil. E talvez além. Quando os primeiros repórteres farejaram a história, a capital tentou conter a enchente. Mas você não pode manter o sangue no chão para sempre. Em semanas, manchetes começaram a sussurrar o que os oficiais temiam gritar. Mansão em Santa Catarina selada por 76 anos, revela segredos de culto. Crianças perdidas em rituais da Irmandade da Purificação. Cidades por todo o sul do Brasil esconderam os mesmos crimes. Vila das Tochas se fechou. Lojas fecharam cedo. Igrejas pregaram unidade enquanto secretamente instruíam seus fiéis a ficarem em silêncio. A família Carvalho encontrou bilhetes anônimos pregados em seu portão. Partam antes que seja tarde demais. Janelas tilintavam à noite, embora nenhum vento soprasse. O soluço na mansão ficou mais alto como se a casa respondesse ao alargamento de seu segredo. Eduardo, inquieto, voltou ao sótão uma noite sozinho. Beatriz implorou que não fosse, mas ele não conseguia ficar longe. Precisava vê-lo de novo, precisava saber que não havia imaginado. Ao subir as estreitas escadas, lanterna na mão, sentiu as tábuas gemirem diferentemente, como se protestando sua intrusão. O sótão parecia igual. Camas, tiras, marcas de contagem. Mas na parede distante, sob um véu espesso de poeira, percebeu algo que não havia notado antes. Palavras gravadas na madeira, fracas e irregulares, escritas não por Ezequiel, mas por uma mão menor. Ele varreu a poeira, seu coração acelerado. Letras emergiram. Ainda estamos aqui. A chama da lanterna crepitou. Por um momento, Eduardo achou que ouvia respiração, pequena, superficial ao seu redor. Ele fugiu escada abaixo, fechando o sótão mais uma vez, mas as palavras queimaram em sua mente. As crianças haviam deixado seu testemunho na madeira, não apenas em sussurros. Enquanto isso, em Florianópolis, o escritório de Ramos encheu de tensão. Quanto mais fundo cavavam, mais nomes apareciam. Famílias cujos descendentes estavam em conselhos, tribunais, até na Assembleia Legislativa Estadual. Revelar o escopo total do Diário de Ezequiel não apenas exporia um culto esquecido, derrubaria reputações ainda mantendo o poder. Um investigador mais jovem bateu o punho contra a mesa. Temos que publicar tudo. O público tem o direito de saber. O rosto de Ramos estava cinza. Você acha que o público pode lidar com isso? Que vai acreditar, ou pior, que não vai. São nomes proeminentes. Vão negar, enterrar e nos enterrar junto. Outro agente murmurou. Talvez seja por isso que a cidade ficou em silêncio. Mas Ramos não estava pronto para recuar. Pressionou adiante, viajando para Joinville, para Curitiba, rastreando as raízes da Irmandade. O que encontrou foram registros, fragmentários, escondidos em porões de igrejas, recortes amarelados de jornais que haviam imprimido apenas pistas antes de serem silenciados. Crianças que haviam morrido misteriosamente durante reavivamentos. Famílias que haviam desaparecido para o interior após disputas disciplinares. Sempre a mesma linguagem, a mesma doutrina vestida de piedade. Sofrimento como salvação. No final do inverno, Ramos voltou à Vila das Tochas para confrontar a família Carvalho. Sentou-se rigidamente em sua biblioteca, os diários de Ezequiel espalhados sobre a mesa entre eles. A casa estava quieta, estranhamente quieta, como se ouvindo. Isso não acabou, Ramos disse. O sótão foi apenas o começo. Há outros. Joinville, Curitiba, talvez mais longe. Ele bateu no diário. Este livro é um roteiro, e alguém vai querer que seja destruído. Eduardo franziu a testa. Então você vai protegê-lo. Ramos hesitou, sua voz caiu. Se puder. Mas vou te dizer a verdade, Carvalho. Quanto mais alto isso vai, mais homens querem que seja enterrado de novo. Homens poderosos. O mesmo silêncio que selou esse sótão por 76 anos já está fechando ao nosso redor. Os olhos de Beatriz escureceram. Então qual foi o sentido de abri-lo? Ramos olhou para ela, seu rosto duro, porque o silêncio nunca é permanente. Só atrasa o acerto de contas. E uma vez que os mortos começam a chorar, não há como parar o que vem. Naquela noite a mansão tremeu. Não de tempestade, não de vento, mas de algo mais profundo. O soluço nas vigas cresceu em uivos. O arranhado nas paredes se tornou punhos socos contra a madeira. Beatriz caiu de joelhos, segurando seu rosário, clamando em oração. Eduardo a segurou com força, mas seus próprios olhos ardiam de lágrimas. O sótão havia sido aberto, a verdade falada, e a casa, a cidade,
Talvez o país inteiro estava começando a pagar, porque Ezequiel Moura nunca havia apenas construído um sótão, havia construído uma porta. E algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. Na primavera de 1937, Vila das Tochas não era mais uma cidade. Era um campo de batalha. Embora nenhum tiro fosse disparado, nenhum canhão trovejasse, a guerra era mais silenciosa, mas não menos violenta. Famílias se dividiram. Velhos amigos cruzavam a rua em vez de falar. Alguns clamavam por verdade, por arrependimento, por confissão pública. Outros exigiam silêncio, negação, o rápido enterro do passado antes que os engolisse completamente. A família Carvalho ficou no centro. Para alguns eram heróis, forasteiros que haviam ousado descobrir o que gerações de catarinenses haviam temido enfrentar. Para outros eram blasfemos, estranhos que haviam perturbado os mortos, agitando espíritos melhor deixados em paz. Crianças sussurravam maldições para Beatriz quando ela caminhava para a igreja. Homens cuspiam tabaco perto das botas de Eduardo, e em seu portão mais bilhetes apareciam pregados na noite. Os pecados dos pais agora pertencem a vocês. Mas não era apenas as pessoas que mudavam. A própria casa ficou inquieta. O soluço noturno havia se inchado em algo insuportável. Choro em camadas com cânticos, como se dois mundos se sobrepusessem dentro daquelas paredes. Beatriz jurava ver sombras passando por portas quando ninguém andava lá. Eduardo ouvia passos na escada no silêncio da noite, firmes e deliberados, como se alguém subisse do porão ao sótão sem pausa. Uma noite um vizinho irrompeu em seu quintal, pálido e tremendo. Seu nome era Benedito Mares, um pescador cuja família havia vivido em Vila das Tochas por gerações. Seus olhos saltavam para a casa como um homem encarando uma forca. "Vocês têm que parar!" ele sibilou. "Para de cavar, para de falar. Toda noite agora meu menino acorda gritando. Diz que um homem está sussurrando escritura na sua janela. Um homem de preto. Um homem que cheira a sal e fogo. Tá me ouvindo? Está se espalhando." Eduardo tentou raciocinar com ele. "Não somos nós, é o que foi feito aqui. A verdade está subindo." Mas o rosto de Benedito se torceu com raiva e terror. "Verdade. A verdade não me mantém acordado à noite com meu menino gritando nos meus braços. A verdade não faz os cães uivarem quando o sino da igreja toca. O que quer que você tenha agitado não é verdade. É a Irmandade, e ela está viva de novo." Ele fugiu para a noite, deixando Eduardo e Beatriz parados em seu quintal, o vento soprado do Atlântico como um dobre de finados. Em Florianópolis, Ramos travava sua própria guerra. A pressão montava vinda de cima. Políticos, juízes, até clérigos. Homens cujos sobrenomes combinavam com o livro contábil no diário de Ezequiel. Eles queriam o caso fechado, evidências seladas, jornais silenciados. Ramos resistiu, mas conhecia a maré. Ele disse a Eduardo uma noite na biblioteca, sua voz baixa, seus olhos ensombrecidos pelo cansaço. A Irmandade não acabou. Nunca acabou. Trocaram sótãos por salas de reunião, rituais por legislação. Não precisam de chicotes quando podem moldar mentes. Você acha que desenterrou o passado? Você desenterrou o presente deles. O rosário de Beatriz tremeu em suas mãos. "Então o que acontece agora?" Ramos a olhou com seriedade. "Agora eles farão o que sempre fazem. Vão enterrar. E se não puderem enterrar a verdade, vão enterrar vocês." Aquele aviso se mostrou profético. Em dias, homens anônimos começaram a circular pela mansão à noite. Eduardo os via pela janela do andar de cima. Figuras em sobretudos longos paradas no portão de ferro, seus rostos obscurecidos por chapéus. Nunca se aproximavam, nunca falavam. Apenas ficavam em silêncio, observando, até que a lanterna na janela fosse apagada. Então desapareciam na névoa. Mas no portão haviam deixado um símbolo arranhado no ferro, tosco mas inconfundível. Um círculo com uma vara atravessando. A marca da Irmandade da Purificação. Eduardo mostrou para Ramos no dia seguinte. O investigador empalideceu. "Eles sabem quem você é. Sabem que você quebrou o silêncio deles. E agora te marcaram. Isso não é apenas uma ameaça. É uma convocação." "Uma convocação?" Eduardo cuspiu. "Para quê?" Os olhos de Ramos eram sombrios. "Para sofrer, para pagar, para ser purificado." A própria casa pareceu espelhar a ameaça. Naquela noite, a mansão tremeu mais violentamente do que nunca, suas paredes estremecendo com força invisível. O sótão trovejou com passos múltiplos desta vez, não apenas o passo pesado de Ezequiel, mas os mais leves, frenéticos, circulando como se crianças corressem em terror eterno. Beatriz colapsou de joelhos, cobrindo os ouvidos, soluçando enquanto vozes gritavam escrituras acima deles. Eduardo a segurou, a fúria fervendo dentro dele.
Não podemos fugir, ele disse. Se fugirmos, carregamos essa maldição conosco. Acabamos com a cidade apodrecendo em silêncio. Temos que terminar aqui. O rosto coberto de lágrimas de Beatriz se virou para ele, olhos arregalados de medo. E como você termina algo que não está vivo? Mas Eduardo não respondeu. Não sabia. Só sabia que a Irmandade prosperava no silêncio. E se o silêncio era a morte, então sua arma tinha que ser a verdade. Na semana seguinte, Ramos organizou um encontro em Florianópolis com jornalistas simpáticos, homens e mulheres já sussurrados como radicais por imprimir histórias que outros não ousavam tocar. Eduardo concordou em testemunhar. Beatriz implorou que não fosse, mas sua determinação era de ferro. Se eles querem meu silêncio, ele lhe disse, então minha voz é a única arma que tenho. Na noite antes de partir, a mansão revelou seu segredo mais sombrio. Eduardo acordou com um grito. Não o de Beatriz, não o seu próprio, mas agudo, infantil. Ele saltou da cama para encontrar o quarto gelado, sua respiração nublando no escuro. O grito veio de novo do sótão. Ele agarrou a lanterna e a alavanca, Beatriz o seguindo apesar de seu terror. Quando forçou a porta do sótão aberta, ele congelou. As camas não estavam mais vazias. Figuras deitavam sobre elas, pequenas, magras, pálidas como cera de vela. Seus olhos estavam abertos, poços negros de tristeza. Suas bocas se moviam silenciosamente, lábios formando palavras que ele não conseguia ouvir, mas sentiu em seus ossos. Nos ajude! Beatriz gritou agarrando seu braço. A chama da lanterna vacilou enquanto o ar se espessava com um cheiro de sal e sangue. As crianças se sentaram lentamente, suas articulações rangendo, suas formas metade sombra, metade carne. Elas apontaram, não para Eduardo, não para Beatriz, mas para o canto distante do sótão. Ali na escuridão uma nova figura se agitou. Mais alta, ombros largos, seu contorno era inconfundível. Ezequiel Moura. Seu rosto escondido pela sombra, mas sua voz clara, profunda, imponente e trovejante. O silêncio nos manteve fortes. O silêncio nos tornou eternos. E agora você o quebraria. Então você tomará o lugar deles. As vozes das crianças subiram em uivo, afogando o crepitar da lanterna. Beatriz gritou, arrastando Eduardo escada abaixo, batendo a porta com força. Mas as palavras o seguiram pela madeira, pelas paredes, pelos próprios ossos da casa. Através do sofrimento, a alma é aperfeiçoada. Através do silêncio, a verdade é enterrada. E através de vocês somos renascidos. No dia seguinte, Ramos encontrou Eduardo pálido e tremendo, suas mãos sacudindo enquanto descrevia o que havia visto. Ramos não riu, não descartou. Apenas disse quietamente, você viu a doutrina feita carne, e agora entende que a Irmandade não assombra apenas. Ela caça. Ao final de julho, Vila das Tochas estava dividida ao meio. Metade da cidade fugiu, carroças tilintando para o interior. A outra metade se armou, determinada a proteger o pacto de silêncio com fogo e lâmina. E por tudo isso a mansão ficou no alto, suas venezianas negras como olhos mortos observando. Por dentro, Eduardo e Beatriz enfrentavam sua escolha. Fugir era carregar a maldição consigo. Ficar era o risco de ser devorado por ela. E acima deles, no sótão, as crianças arranhavam suas marcas de contagem novamente. Linhas gravadas mais fundo na madeira, contando não dias, mas vítimas. A Irmandade não havia sumido. Estava esperando. E Eduardo Carvalho acabara de ser escolhido como sua próxima testemunha, ou seu próximo sacrifício. A retaliação não veio com aviso. Veio com fogo. Uma noite de agosto, enquanto a névoa rolava do Atlântico como um sudário funerário, Eduardo acordou com o estalo de uma queima. Correu para a janela e viu o celeiro atrás da mansão em chamas, labaredas arranhando o céu. Sombras se moviam além da luz do fogo. Homens de sobretudos e chapéus, seus rostos escondidos, suas vozes cantando baixo e firme. Através do sofrimento, a alma é aperfeiçoada. Beatriz gritou enquanto faíscas choviam sobre o teto. Eduardo agarrou um balde depois outro. Mas os homens não estavam tentando apenas queimar o celeiro. Estavam testando. Queriam ver se a família Carvalho fugiria. Eduardo atirou seu rifle na noite, o estampido ecoando pelo alto. O canto parou. As sombras desapareceram na névoa, deixando apenas o celeiro colapsando em brasas. Mas a mensagem era clara. A Irmandade havia voltado à Vila das Tochas, e desta vez eram carne e sangue tanto quanto espírito. O delegado Braga veio na manhã seguinte, mas seus olhos estavam cansados.
suas palavras ocas. Podia ter sido vagabundos, ele murmurou, rabiscando em seu caderno sem olhar para Eduardo. Incêndios em celeiros acontecem. Eduardo jogou a vara carbonizada do sótão sobre a mesa do delegado. Você acha que vagabundos deixaram este símbolo no meu portão? Que vagabundos sussurram escritura na noite? Mas o delegado Braga apenas o encarou, mandíbula contraída, seu silêncio uma resposta mais alta do que palavras. Ele tinha medo da irmandade, da verdade, da ruína que traria. A lei não tinha lugar aqui. Naquela noite, a mansão ficou agitada novamente. Os passos no sótão se multiplicaram, botas marchando em uníssono. Os soluços das crianças subiram, mas agora misturados com gritos, alaridos de agonia, de punição, de provação interminável. Beatriz pressionou as palmas nos ouvidos até sangrarem, clamando em orações em português. Eduardo a apertou com força, mas até sua determinação vacilou. Pela primeira vez ele se perguntou se o silêncio poderia ter sido misericórdia afinal. Mas então a mansão revidou. Não contra Eduardo, não contra Beatriz, mas contra a cidade. Numa úmida manhã de setembro, pescadores encontraram 3 corpos lavados na costa. Homens locais, 2 de famílias há muito ligadas ao passado sussurrado da Irmandade. Seus corpos carregavam marcas estranhas, vergões nas costas, hematomas nos pulsos como se amarrados e espancados. A notícia se espalhou como fogo. Alguns disseram que era prova de que os espíritos das crianças haviam se erguido para se vingar. Outros sussurravam que a própria Irmandade havia punido os seus por fraqueza. De qualquer forma, o medo agarrou Vila das Tochas. Na igreja naquele domingo, o pastor Cândido trovejou do púlpito. A maldição se espalhou porque estranhos desafiaram a vontade de Deus. Queimem a mansão, selemem os demônios para sempre. Mas Dona Amélia, frágil e tremendo, se levantou mais uma vez. Queimem ela e vocês se queimam, ela rouca. As crianças não querem fogo, querem justiça. A congregação entrou em erupção, metade gritando para ela parar, metade acenando com a cabeça entre lágrimas. Famílias se voltaram umas contra as outras nos bancos, punhos atirados, maldições gritadas. Não era mais uma igreja, era um campo de batalha. De volta à mansão, Ramos voltou, abatido e desesperado. Ele jogou papéis sobre a mesa da biblioteca. Recortes, mapas, genealogias. Rastreei mais longe, ele disse. Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre. A Irmandade não ficou em Santa Catarina. Estava em todo lugar, quieta, escondida, enterrada em nomes respeitáveis. Este diário, ele apontou para o livro de Ezequiel, não é um registro, é uma doutrina. E os homens no poder não querem que seja destruído, querem que seja preservado. O sangue de Eduardo gelou. Preservado? Os olhos de Ramos ardiam. Porque o controle é valioso demais para abandonar. Trocaram sótãos por salas de aula, varas por leis, mas o núcleo é o mesmo. Obediência, silêncio, sofrimento. Ezequiel não morreu. Ele se multiplicou. Os soluços de Beatriz encheram a sala. Então que chance temos? Ramos se inclinou para a frente. A mesma chance que qualquer um já teve. A verdade. Se o mundo ver isso, a Irmandade perde sua máscara. Mas se eles te matarem primeiro, continua enterrado. Naquela noite o ataque veio. Eduardo e Beatriz acordaram com o som de vidro se estilhaçando. Figuras invadiram a casa, encapuzados, cantando, carregando tochas. Eduardo disparou o rifle, o estrondo rasgando a porta da biblioteca. Beatriz gritou enquanto sombras avançavam pela escadaria. Ramos sacou sua pistola, atirando de volta, os clarões iluminando as janelas de venezianas negras. Mas a Irmandade não veio sozinha. Enquanto os homens inundavam a mansão, a própria casa despertou. As paredes tremeram, as vigas gemeram, e do sótão jorrou um som tão terrível que congelou até os invasores. Os gritos das crianças, encamadas com a voz trovejante de Ezequiel, ecoando a escritura como um tambor de guerra. Os homens vacilaram, o terror cintilando por seus cânticos. Um deixou cair sua tocha, a chama apagando-se nas tábuas do assoalho. Outro agarrou a cabeça, gritando, "Elas estão aqui! Elas estão aqui!" antes de fugir para a névoa. Mas outros avançaram, determinados, olhos vítreos com devoção fanática. Eles alcançaram a escadaria, rostos escondidos sob capuzes, cantando mais alto para afogar os gritos da mansão. Eduardo rugiu, carregando com a coronha do rifle, golpeando um na cabeça. Ramos atirou de novo, outro homem colapsando no saguão. Beatriz caiu de joelhos agarrando seu rosário, orando tão alto que sua voz cortou o caos. E então a porta do sótão explodiu aberta. Luz derramou-se pela escadaria. Não o brilho quente das lanternas, mas uma radiância prateada e fria, como se a própria lua houvesse sido capturada e libertada. Os invasores congelaram, seus cânticos quebrando. Do sótão, figuras emergiram. Não homens, não vivos, mas crianças. Magras, pálidas, olhos negros de tristeza interminável. Moviam-se silenciosamente, mas sua presença esmagou o ar.
seu luto um peso que curvou cada alma viva na sala. Os homens da Irmandade gritaram, tropeçando para trás. Alguns fugindo por janelas estilhaçadas, outros colapsando no chão. As crianças não os tocaram, apenas olharam, suas bocas se abrindo em um choro sem som que rasgou pela medula e pela alma. A voz de Ezequiel seguiu, trovejando pelas vigas. Através do sofrimento a alma é aperfeiçoada. Mas desta vez as crianças responderam. Suas vozes subiram em uníssono, agudas, desafiantes, intermináveis. Não mais. A casa tremeu como se atingida por uma tempestade. Gesso choveu do teto, o lustre caiu no chão. Os invasores fugiram para a noite, deixando apenas corpos, sangue e o eco da defesa das crianças. Eduardo colapsou contra a parede, Beatriz agarrando sua mão, Ramos ofegando com fumaça enrolando de sua pistola. A mansão havia escolhido seu lado, mas a guerra estava longe de acabar. A noite do ataque marcou o fim de Vila das Tochas como havia sido. Ao amanhecer, a cidade era uma ferida aberta, sangrando segredos que não conseguia mais conter. A mansão Carvalho, batida mas não queimada, ficava no centro como uma cicatriz que se recusava a fechar. Ramos permaneceu na casa pela noite, pistolas ainda quentes, olhos vazios. Eduardo e Beatriz sentaram-se na sala, mãos entrelaçadas ouvindo o choro das crianças desaparecer no silêncio. Não era paz, era exaustão. Uma casa que havia gritado por quase 80 anos finalmente havia gasto sua voz, se apenas por um momento, mas o silêncio não durou. Pela manhã, a praça da cidade encheu com homens e mulheres exigindo ação. Alguns pediam que o Estado interviesse, outros exigiam que a mansão fosse queimada até a fundação. E alguns, os mais medrosos, murmuravam o que ninguém queria admitir. A Irmandade nunca havia partido. Estavam aqui, nos bancos das igrejas, nas lojas, nos próprios homens liderando a reunião. Ramos ficou diante deles, seu rosto pálido de fúria. A Irmandade prosperou porque vocês escolheram o silêncio sobre a justiça. Crianças sofreram porque vocês escolheram o conforto sobre a verdade. E agora querem enterrá-la novamente. Não, o tempo do silêncio acabou. O tempo do acerto de contas chegou. Mas suas palavras não acalmaram. Dividiram a multidão ainda mais. Punhos voaram. Gritos se tornaram gritos. Vila das Tochas não estava mais unida em seu pacto de silêncio, mas fraturada na violência da exposição. Naquela noite, Ramos mostrou a Eduardo as últimas páginas do diário de Ezequiel, páginas tão perturbadoras que havia escondido até de seus assistentes. Estavam escritas não em texto firme, mas em traços irregulares, palavras borradas com o que parecia sangue. O sacrifício final será meu legado, não apenas de crianças, mas do próprio povo. Quando o silêncio se espalha, as nações se ajoelham. Quando o sofrimento é doutrina, os impérios sobem. A Irmandade não terminará comigo. Perdurará em cada corredor do poder, atrás de cada sermão, em cada lei que prende os fracos. A voz de Ramos era um farfalho. Você vê? Ezequiel não era apenas um zealota. Era um profeta da própria corrupção. Deu-lhes um projeto, e eles o seguiram por gerações. Eduardo bateu o punho na mesa. Então exponhamos cada palavra, não apenas para a capital, para o Brasil inteiro. E foi exatamente isso que fizeram. Em semanas, jornalistas simpáticos imprimiram a história. O sótão selado de Vila das Tochas se espalhou pelas manchetes. Fotografias das camas, das tiras, das marcas de contagem foram publicadas para todos verem. Os trechos do diário, rituais, punições, confissões, foram impressos em tinta preta que não poderia ser apagada. O Brasil leu com horror. Mães apertando seus filhos, pais furiosos com a crueldade disfarçada de fé. A história não ficou local, tornou-se nacional, e com ela veio o choque. Famílias antes consideradas respeitáveis foram nomeadas, dinastias políticas, impérios empresariais, até clérigos, todos ligados direta ou indiretamente à Irmandade da Purificação. Sua influência se estendia muito além de Santa Catarina, até Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro. O Brasil foi forçado a confrontar o que queria desesperadamente acreditar impossível, que comunidades inteiras haviam se conluído no silêncio, que o poder havia sido construído não apenas no trabalho ou na riqueza, mas no sofrimento. Em Vila das Tochas, o contragolpe foi imediato. Famílias fugiram em vergonha. Igrejas esvaziaram, empresas colapsaram. O nome da cidade tornou-se sinônimo de horror. Não era mais um vilarejo pesqueiro, era uma cicatriz no mapa. A mansão Moura, outrora símbolo de riqueza, tornou-se um local de peregrinação para repórteres, investigadores e aqueles atraídos pelo grotesco. Mas para Eduardo e Beatriz, não havia triunfo. A casa não cedeu. Mesmo enquanto a verdade se espalhava, a mansão pulsava com agitação.
Algumas noites ouviam as crianças rindo, não de alegria, mas de loucura, ecos partidos de vidas nunca curadas. Outras noites ouviam a voz de Ezequiel trovejando pelas vigas. Você não pode destruir o que vive no silêncio. Você só pode trocar seu rosto. Ramos deixou Vila das Tochas logo depois, chamado de volta à capital. Rumores circulavam de que havia sido silenciado, reatribuído, talvez até ameaçado até a aposentadoria. Eduardo nunca mais o viu. No inverno, Eduardo e Beatriz fizeram sua escolha. Embalaram seus poucos pertences, pregaram as janelas e trancaram a porta da mansão. Fugiram para o sul, deixando a casa para ficar sozinha contra o vento e o mar. Mas não escaparam. Em cada cidade que passavam, as pessoas sussurravam, apontavam, faziam perguntas. A história os seguia como uma sombra. Beatriz acordava à noite chorando, dizendo que ainda ouvia as crianças chamando. Eduardo apertava sua mão e não dizia nada, porque ele também as ouvia. E a mansão, ela ainda está de pé, selada novamente, suas venezianas negras, seu sótão silencioso. Turistas às vezes visitam, desafiando uns aos outros a entrar, rindo nervosamente de histórias de fantasmas. Mas os moradores de Santa Catarina sabem melhor. Não ficam perto do portão de ferro, não olham muito tempo para as janelas, e quando o vento do mar carrega o fraco som de arranhados, eles se desviam, sussurrando uma oração em voz baixa, porque a verdade é esta: o sótão dos Moura não era apenas uma cena de crime, era um espelho. Refletia não apenas a crueldade de uma família, não apenas o silêncio de uma cidade, mas a disposição de uma nação inteira em enterrar seus pecados se forem pesados demais para carregar. E esse espelho permanece. A Irmandade não morreu em 1860, não morreu em 1936, não morre de jeito nenhum. Ela muda, ela se adapta. Ela sobrevive no silêncio, nas instituições, nas leis, nos sussurros. Cada vez que os homens escolhem o conforto sobre a justiça, o silêncio sobre a verdade, a obediência sobre a liberdade, a Irmandade se ergue novamente. Eduardo disse melhor: as casas são arquivos, elas se lembram. E a mansão Moura ainda se lembra. Então a questão não é o que Eduardo e Beatriz encontraram quando abriram o sótão. A questão é o que você encontrará quando o silêncio em sua própria vida se romper, quando as verdades enterradas em sua própria casa, sua própria cidade, sua própria nação, finalmente arranharem seu caminho para a luz. Porque uma vez que você ouve os arranhados, uma vez que ouve os gritos, não há volta. O sótão já está aberto, e ele tem esperado por você.